Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a longanimidade. É uma palavra estranha, porque não é muito comum a gente usar no português esse termo, mas ela também pode ser entendida como paciência. Então podemos dizer que vamos estudar hoje sobre a paciência. E a paciência, ou a falta da paciência, ela é algo que tem tomado parte na vida e nos relacionamentos das pessoas da nossa geração. E ela é também um gatilho para desencadear transtornos que culminam com a separação de casais, que culminam com conflito familiar, briga dentro de casa, pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãos. A falta da paciência também é um gatilho que desencadeia conflitos como depressão, distúrbio alimentar. Você começa a fazer as coisas mal feitas, porque aí por ser impaciente ou por não ter paciência, você começa a fazer tudo muito rápido, né? E isso gera um conflito. E eu gostaria de começar perguntando assim: você se acha uma pessoa paciente? Quem aqui se acha paciente? Levanta a mão. Quem se acha impaciente? Levanta a mão. Bem-vindo ao clube, né? E eu não sei porquê, eu estive estudando e pesquisando um pouquinho na história, por que nós nos tornamos ou estamos nos transformando numa geração de pessoas impacientes? Boa parte das pessoas que aqui estão são de uma época em que não existia internet. Né? Só para a gente fazer uma pesquisa. Quem aqui nasceu e viveu, foi jovem, adolescente, num período que não existia internet? Levanta a mão. 90% de velhos. De experientes. Né? E é engraçado que, naquela época, a gente não era dominado pelos aparelhos eletrônicos. Naquela época, a gente tinha que ter a paciência quando assistia um canal de televisão. Se quisesse ver outro canal de televisão, você tinha que se levantar do sofá, se dirigir até a televisão e ficar procurando canal por canal. Daquelas televisões Telefunken, lembra? Cref. Aí a imagem está assim, meio cheia de chuvisco, tinha um discozinho assim, que você ficava girando aquele disco. Né? Nostalgia, né, Celia? Sessão nostalgia aqui. Então a vida, ela impunha sobre nós a necessidade de sermos pacientes. Porque se você quisesse beber leite, você tinha que ir até o curral. Ou esperar pacientemente um homem que vinha montado num cavalo com 2 tambores assim atrás e um canecão pendurado do lado, e aí ele chegava na frente da sua casa, você ia lá fora, ele pegava o caneco, enfiava ali dentro e colocava o litro, 2 litros, dependendo da quantidade da sua família, comprava. Lá na minha cidade natal, não sei se é na sua, de manhã a gente tinha que esperar o padeiro vir numa bicicleta cargo, com um cesto enorme na frente, coberto, e aí ele parava e você chegava lá e pegava o pão, e ele tirava aquele lençol, aquele pano ali, pegava o pão, colocava na sua... né? A gente tinha que ter paciência. Só que é engraçado que quando você percebe que a tecnologia ela começou a fazer parte da história humana, ela começou a trazer impaciência para as pessoas. Aí nós começamos a nos tornar impacientes. Quer ver uma coisa? Quem aqui tem internet em casa ou na empresa? Levanta a mão. Isso, abaixa. Quem aqui acha que se a internet aumentasse a velocidade seria melhor? Levanta a mão. Por quê? Você quer uma internet mais rápida. Aqui você tem é lenta. Não, mas é de 15 megas. Né? 15 megas, sim, mas antigamente não tinha, a gente nem sabia o que era megas. Hoje já tem 15. E aí quando eu fui em São Paulo, visitar o nosso filho, fui mandar um vídeo. Aí cliquei para mandar o vídeo, aquele negocinho que vai marcando assim, fez assim. Eu falei, não, deu problema, filho. E o que foi, pai? Eu falei, não, foi rápido demais. Eu falei, não, pai, é rápido mesmo aqui. Eu falei, não, lá em Chapadão fica assim, aquele sinalzinho assim, ó. Rapaz, dá vontade de morder o celular, assim, que negócio. Não manda! A nossa vida, ela se tornou uma vida corrida. E aí, a paciência, ela é uma virtude que o ser humano está perdendo, que é baseado no autocontrole emocional.
As pessoas hoje estão se atracando no trânsito por causa de uma fechada, por causa de uma buzinada. As pessoas, elas não estão suportando situações desagradáveis, parte para a porrada e acabou. Não conversa mais, não tem mais paciência. A longanimidade, ela faz parte também, além de algo que faz parte da nossa Constituição, dos atributos comunicáveis de Deus. O que é que significa isso? Atributos comunicáveis de Deus são aqueles atributos pela qual, aquelas características de Deus que ele se manifesta no relacionamento com o ser humano. E meus queridos, ai de nós se Deus não fosse longânimo. Ai de nós se Deus não tivesse a capacidade de esticar a sua paciência com um povo pecador e falho como nós. Às vezes a gente fala assim, eu não quero. É uma frase que eu já ouvi, já servi muito, já fiz muita coisa para o reino de Deus, agora eu quero ficar tranquilo. Se Deus tivesse a paciência curta, ele mandava um raio e falava, morreu. Aí o outro crente que fala assim, não, eu não tenho tempo, não, isso aí é coisa para a igreja, é coisa para o pastor, é coisa. Aí Deus manda outro raio, morreu. Por quê? Mas a paciência de Deus, ela é longânima, ela estica, ela vai além da nossa capacidade de compreender. Se não fosse isso, queridos, com o mundo pecador e com o ser humano pecador, distante de Deus, desobediente como nós somos, Deus já teria terminado com a nossa raça, Deus já teria terminado com a gente. É interessante que a gente olha para a impaciência do mundo que nós estamos vivendo hoje, e a gente percebe que há uma diferença muito grande entre o mundo, eu vou citar lá na frente, o Fusca. Na época do Fusca, da lambreta, vou falar um pouquinho sobre o Fusca e a lambreta, antigamente, né? Em relação ao que a gente tem hoje. Queridos, mas a paciência, como um fruto do Espírito, ela está diretamente relacionada ao nosso envolvimento com Deus e Deus conosco. Se Deus não tivesse uma grande capacidade de esticar a sua paciência conosco, como eu já falei, ele teria terminado com a raça humana. Porque, afinal de contas, tudo o que nós fazemos é contra os princípios de Deus. Afinal de contas, nós estamos sempre falando não para Deus. Afinal de contas, nós estamos sempre fugindo de Deus. Afinal de contas, nós estamos sempre dizendo para Deus que nós não temos tempo para Ele, que nós não queremos fazer nada para o reino dEle, porque afinal de contas, nós não queremos mais nos envolver com as coisas dEle. E aí, quando nós olhamos a realidade do pecado do ser humano, que leva o ser humano a fugir da presença de Deus, a gente vê que não é você que está vindo para a igreja procurando Deus, é Deus que está indo constantemente atrás de você. Adão e Eva no jardim do Éden, comem do fruto e se escondem. Quem vem procurar os dois? Deus. Adão, onde você está? E aí, depois de conversar com eles, expulsa do jardim do Éden e fala assim, mas eu vou atrás de vocês. Alguns anos depois, alguns milênios depois, Deus vem a nós através do seu Filho Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas continuarei no meio de vocês através do meu Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo. E aí nós continuamos fugindo de Deus, nós continuamos dando desculpa para Deus, nós continuamos nos afastando de Deus, nós continuamos pecando contra Deus, e Ele diz assim, mas eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Queridos, Deus tem poder para dizimar completamente toda e qualquer criação que diga não a Ele. Ele tem poder. Por que Ele nunca fez isso? Por que Deus nunca mandou um raio do céu e arrebentou com todas as nações que não o adoram? Por que Deus nunca mandou um raio do céu sobre a sua cabeça, toda vez que você disse não para Deus, toda vez que você falou que você não amava a Deus, todas as vezes que você falou que estava cansado demais para ir para a igreja, todas as vezes que você ficou arrumando um monte de desculpa para não ter compromisso com Deus? Por que Ele não fez isso com você? Por que Deus não se relaciona conosco à mesma medida que nós nos relacionamos com Ele? Porque Deus é longânimo. Porque Ele tem uma paciência que estica muito mais do que a nossa capacidade de entendimento possa nos levar a compreender. O pecado é uma falta grave que afeta a santidade de Deus, e Deus poderia fazer isso contra nós, mas o seu amor não deixa. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14...
em diante. 2 Pedro 3, 14 e 15. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Se você é salvo, acredite, você só é salvo porque Deus tem uma capacidade muito grande de suportar a sua presença cheia de pecado, a sua fuga dele e a sua falta de compromisso com ele. Foi porque Deus tem a capacidade de esticar muito a sua paciência, é que Ele continua te amando, é que Ele continua desejando a sua salvação. Nós não somos salvos, é engraçado porque a gente espera, ou a gente acredita que Deus, Ele me ama e Ele me salva, porque eu disse sim, porque eu fui para a igreja, porque um dia eu me converti, porque um dia eu me entreguei a Ele, porque eu faço as coisas que Ele espera que eu faça. E na verdade, queridos, o que nós fazemos para Deus deve ser apenas resultado ou consequência da nossa gratidão por tudo aquilo que Ele faz por nós. Nada que nós mereçamos. Sem a longanimidade de Deus, a humanidade, ela completamente não existiria. E não só a humanidade, mas todo o cosmos que foi contaminado pela prática do pecado. Dentro dessa perspectiva, o aspecto da bondade de Deus em tolerar bons e maus, permite que Deus, dentro da sua longanimidade, que Ele abençoe não apenas os que andam no seu caminho, mas que Ele abençoe também os que andam fora do seu caminho. Mateus capítulo 5, versículo 45. A gente falando de coisas rápidas, eu querendo que o meu tablet seja mais rápido, a minha Bíblia travou e estou achando que eu estou precisando de um tablet novo. Não vai, travou completamente. Né? Mateus 5, 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e a sua chuva sobre justos e injustos. Graças a Deus, Deus não tem a paciência que nós temos. Porque se Ele tivesse a paciência que nós temos, aquele agricultor que não é fiel a Deus, não mandaria uma gota de chuva. Não manda. Ah, não é cristão? Ah, não vai se converter, não? Ah, não vai andar nos meus caminhos, não? Não, então tá bom. Nuvem cerca tudo nos limites. Só chove aqui. Nesse quadrado que pertence àquele infeliz, não chove. Aí ele vai lá e coloca o pivô. Não, eu vou irrigar então. Já que Deus não manda chuva, eu irrigo. Aí Deus não manda o sol. Nuvens, vai lá e bloqueia. Não entra um raio de sol, uma gota de vitamina D ali naquele sol, naquele perímetro daquele infeliz. Já pensou? Agora é engraçado, o seu vizinho, que é aquela pessoa imprestável, aquela pessoa que não serve a Deus, que não ama a Deus, que vive fazendo coisas horríveis, que escandaliza você, o sol cai sobre a casa dele como a sua. A chuva cai sobre a casa dele como a sua. Porque a perspectiva da longanimidade, da bondade e da paciência de Deus é diferente da nossa. Principalmente pelo fato de que, fazendo isso, Deus tira completamente a chance de qualquer pessoa no juízo final falar assim: ah, mas o Senhor não foi tão bondoso comigo quanto o Senhor foi com aquele que ia para a igreja. Ah, mas o Senhor não foi tão bondoso com a minha família quanto o Senhor foi com a família daquelas pessoas cristãs. Todos recebem a mesma porção. Todos ouvem a mesma palavra. A decisão ela é individual e ela é pessoal e personalizada. Nos atributos comunicáveis de Deus, dentro desse aspecto da paciência, não se relaciona o que você faz para Deus, mas o que Deus faz para você. Lamentações capítulo 3, versículo 22, o profeta Jeremias nos fala sobre isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ah, pastor, então beleza.
Então as misericórdias do Senhor não têm fim? Não. Então as misericórdias do Senhor não vai deixar eu ser consumido? Não. Então beleza, vou curtir a vida, vai. E vai para o inferno. Um dia um rapaz chegou para mim assim e falou, pastor, mas então peraí, então quer dizer que esse negócio de que o amor de Deus é muito grande, que no final das contas ele tem poder e o amor dele é tão grande que ele pode me salvar, mesmo eu vivendo a vida que foi, no último dia, se eu me converter, e se eu... Eu falei, sim, ele pode te salvar. Eu falei, então eu vou curtir minha vida mesmo, no final eu venho para Cristo. Eu falei, você está acabando de dizer para mim que você tem o seu nome escrito no livro do inferno. Porque uma pessoa que acredita que realmente o que Cristo fez na cruz por ele é algo tão grandioso que por mais que ele venha fazer ou a servir da melhor forma possível aqui, ainda assim será muito pouco em relação ao que Cristo fez, ele jamais vai deixar para servir a Deus no fim dos tempos da sua vida. É uma expressão que eu ouvi de um pastor certa vez. Às vezes Deus salva uma vida, às vezes Deus salva uma alma. E aí você que é muito velhinho, não se ofenda com essa expressão. Mas foi uma explicação de um pastor. Eu falei, mas como assim? Às vezes Deus salva a vida, às vezes Deus salva a alma. Ele falou, porque quando Deus salva um jovem, Deus salvou uma vida. Tem quantos anos, Daniel? 28? 28. Vixe, daqui até 90 tem muito tempo para servir a Deus. Agora, se Deus converte ele com 98, coitadinho. Como é que ele vai evangelizar? Como é que ele vai cuidar das crianças? Como é que com 98 anos? O corpo já não ajuda mais, a mente já não acompanha mais. Aí esse pastor disse, às vezes Deus salva uma vida, ou às vezes Ele salva uma alma. Se Deus te salvou ainda jovem, é porque Ele tem um plano para que você sirva a Ele. E se você pensa assim, não, no fim da vida eu venho para a igreja, vem não, querido, você vai para o inferno. A longanimidade, ela está diretamente, a paciência está diretamente vinculada ao nosso relacionamento com Deus e Deus conosco. Mas, em segundo lugar, a longanimidade também ela está diretamente linkada ao nosso relacionamento interpessoal. Por quê? Porque é a geração que nós vivemos. Quer ver uma coisa? Você acha que o seu dia está cada vez menor? Parece que o dia está mais curto? Sim ou não? Não, é que você está ficando com menos paciência. O seu dia tem as mesmas 24 horas. O seu dia tem os mesmos 365 dias do ano. 7 dias por semana. Mas é que você está se tornando uma pessoa cada vez mais impaciente com aquilo que você tem para fazer. Porque você está cada vez mais se entulhando de coisas para fazer, e isso está transformando você numa pessoa que você não é. Nós somos a geração da impaciência, da intolerância e da falta de calma. A gente explode, a gente arrebenta, a gente vai para a ignorância. Comemos rápido. Esses dias teve uma pessoa que falou para mim, olha, eu almocei hoje com 15 minutos. Mas por quê? Porque o dia está curto, então a gente tem que comer rápido, não tem tempo mais para comer. A gente anda mais rápido, a gente conversa mais rápido, porque tudo tem que ser muito rápido. A gente não tem paciência com aquelas pessoas que falam muito devagar. Não tem coisa mais irritante do que conversar com gente que fala devagar. E a pessoa ela conversa em slow motion. Ela fala, então, irmão. Ontem eu estava pensando numa coisa muito bacana. Ai, meu Deus. Conhece alguém assim? Rapaz, desencana, fala logo. Às vezes a Miriam chega para nós, mamãe, papai, fala filha, é que, fala filha, eu que esqueci. Tá bom, depois você lembra e volta e fala com a gente. Meu Deus do céu, você é assim em casa? Sim ou não? Sim, né? Mas é engraçado, há uns 30 anos atrás as coisas eram mais devagar. Exemplo, o Fusca. O Fusca era um carro tão devagar, o Fusca mais turbinado que existia era o 1600, o seu é quantos? 1300? Era 1600, 54 cavalos de potência. Você olha o marcador lá, marca quanto? 100? Chega a 100? Marca lá, né? Mas deve uns 80, vai. O seu é 1300 ou 1600? 1600?
60 cavalos. Mas era o carro. Tanto que até hoje, diz ela que é o carro. Quem mandou comprar Fusca, né? Até hoje você anda nas rodovias aí, esses dias eu fiz um teste com o meu bem para ver. Porque com a política terrível que nós temos, mudou tudo, né? O ano mudou, nós estamos 60 anos depois que colocaram essas placas nas rodovias, mas você ainda encontra a placa lá assim, 40 por hora, 60 por hora. Aí um dia eu falei para ele, quer ver uma coisa? Fui a 60 por hora na rodovia. Você está parado. Se vier uma carreta, se tiver 60 por hora, ele passa por cima. E o carreteiro ainda vai falar assim, uai, aconteceu alguma coisa? Mas naquela época também tinha lambreta. Quem aqui teve lambreta? Ou Vespa? Aquelas motor 2 tempos, fumaceira. Né? Rapaz do céu. Parecia enceradeira. Você via, ou escutava o barulho assim, você falava, não, está vindo um foguete. Aí ele passava 15 por hora. Era assim, a vida era devagar. Antigamente as pessoas sentavam para conversar enquanto almoçavam. Antigamente as pessoas, elas levavam a vida mais devagar. Por isso as pessoas tinham mais paciência. Hoje não. Hoje a impaciência tem formado uma geração azeda, briguenta e insatisfeita com tudo. Porque nós estamos desaprendendo a esperar o tempo certo das coisas. Antigamente a criança nascia e demorava um mês para abrir o olho. Hoje ela já nasce assim, ó. É sério. Antigamente passava um tal do coeiro no menino e enrolava uns 30 mantos que ele parecia uma múmia. Você podia segurar no pé assim que ele ficava assim, ó. É verdade ou não é? Quem tem mais de 30 anos aí foi enrolado desse jeito. Calor de 50 graus lá fora. E o menino enrolado naquele coeiro, né? Que é um monte de negócio. O umbigo demorava 15 dias para cair, 20 dias, 30 dias. Hoje o menino já nasce com o olho aberto. É sério. Tem alguma grávida aqui ou não? Faça o teste para você ver com quem está grávida aí. Já nasce com o olho aberto, daqui a pouco já vai nascer falando. Não precisa bater não, que eu estou vivo. Vai falar para o médico. As coisas estão mudando, queridos. E isso tem formado uma geração de pessoas azedas. Olha para a sua casa. Boa parte do seu relacionamento em casa é um relacionamento azedo. Briguento. Reclamando de tudo, o tempo todo. Insatisfeito. A impaciência, é engraçado que ela está diretamente ligada à ansiedade. E por que as pessoas hoje sofrem crise de depressão e de ansiedade? Porque são pessoas contaminadas pela falta de paciência. Isso tem levado à destruição de casamento, de vida familiar, de vida profissional, destruição da vida do ser humano no geral. A impaciência ela afeta diretamente o nosso relacionamento interpessoal. E, em terceiro lugar, a impaciência afeta diretamente o nosso relacionamento familiar. A falta de longanimidade tem provocado distúrbios severos dentro da família. Nós somos impacientes com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Segundo a ciência, a mulher fala 27 mil palavras por dia. Por dia. Tem umas que extrapolam, né? Agora, marido, quem aqui é casado? Levanta a mão. Fala sério. Tem hora que elas querem falar as 27 mil em 5 minutos. Você tem paciência para ouvir? Todo mundo caladinho, né? A gente não tem paciência para ensinar os filhos a fazer o trabalho da escola. A gente não tem paciência para ler a Bíblia com os filhos. A gente não tem paciência para orar com os nossos filhos, com a nossa esposa, com a esposa, com o marido. Sabe por quê que boa parte de vocês que estão aqui, eu diria 95 ou mais % que estão aqui, não fazem o culto doméstico? Porque são impacientes. Demora demais fazer culto doméstico. Você vai cantar umas músicas, você vai ler o texto, você vai orar. Aí minha família tem 6 pessoas. Vocês são
5, né? 5, a pessoa, cada um fazer uma oração, Deus o livre, vai demorar demais. A Miriam, ela é um barato para orar, né? Na hora do almoço ela fala, papai, eu quero fazer oração. Tá bom, filha, ora. Papai do céu, abençoa o Lucão lá em São Paulo. Papai do céu, abençoa a tia Cibele. Papai do céu, abençoa o neném que está na barriga da tia Cibele. Papai do céu, abençoa a vovó. E, meu Deus do céu, eu fico pensando, meu Deus do céu, se ela falar de todo mundo, comida vai esfriar. E aí, por fim, a gente fala assim, em nome de Jesus, filha. Ela, em nome de Jesus, amém. Rapaz, isso está se tornando crônico. Crônico. E a impaciência, ela está tirando o crescimento familiar, o crescimento espiritual familiar, os relacionamentos familiares. A humanidade, a família contemporânea, né, da realidade do mundo que nós vivemos, é uma família sem tempo. Por consequência, é uma família infeliz. Cada vez mais infelizes. Excluímos da nossa família, por falta de paciência, uma coisa que eu chamo de tempo de qualidade. Você sentar ao lado da sua esposa para ter uma boa conversa. Você sentar com seus filhos para ter uma boa conversa. Vocês conversarem sobre planos futuros. Vocês conversarem sobre problemas do presente. Vocês contarem as histórias do passado. Antigamente, a gente ouvia muitas histórias que os nossos pais contavam dos nossos avós. Agora presta atenção, quantos de vocês que são pais sentam com seus filhos para contar as histórias dos seus antepassados para eles? Essa geração de crianças e adolescentes que estão aqui, eles não sabem a história dos seus antepassados, porque nós não temos tempo de qualidade com eles, não temos paciência para contar para eles de onde viemos. É uma geração que não vai ter história. Queridos, a falta de paciência pode levar você a viver completamente distante da sua família, a ter sérios conflitos interpessoais, mas se não fosse a longanimidade, a paciência de Deus com você, Ele já teria te destruído há muito tempo. Então, se você tem arrumado desculpas para não servir a Deus, peça perdão a Ele. Se você já sofreu demais e isso tem levado você a viver uma vida ausente no que diz respeito ao serviço do reino de Deus, peça perdão. Olhe para Deus. Se tem faltado paciência no seu relacionamento, chegue em casa hoje, peça perdão para a esposa para o marido. Passe a separar tempo, porque se Deus agisse com você da forma como você tem agido com as pessoas por falta de paciência, ou se Deus agisse com você da forma como você tem agido com a sua família por falta de paciência, você não existiria mais. Peça a Deus para te dar longanimidade. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você.